Você já comprou uma hipercarga e sentiu que jogou suas moedas no lixo? Pois é. Hoje, dentro do jogo, a gente possui diversas hipercargas e algumas elas acabam fazendo diferença em algumas partidas, mas outras você nem sente diferença no personagem. No vídeo de hoje, eu listei as 10 melhores hipercargas atuais dentro do jogo que vai fazer com que você ganhe mais troféus. Mas antes, é claro, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, por favor, porque isso me ajuda muito nesse começo, beleza? E também comenta quais hipercargas vocês acham que não entraram nesse top list e que vocês acham que deveria ser substituída, ou se vocês acham que faz sentido, enfim. 10º lugar, a gente tem a hipercarga do Byron. Aqui eu acredito que muita gente subestime a hipercarga do Byron, né? Mas a gente consegue perceber que ela consegue até que fazer um certo milagre, principalmente quando a gente está relacionado ali a uma quantidade grande de inimigos agrupados. Aqui, o trunfo principal é o tamanho da super, que ela fica gigante. Então você consegue ainda ser impreciso no seu tiro, mas acertar inimigos com as gotículas de veneno, até que ela libera e tudo mais. Fora que, obviamente, se o seu aliado estiver nessa mesma área ali de dano, ele também vai ser curado. Então, você consegue, ao mesmo tempo, tanto dar dano no inimigo, quanto curar o seu próprio time num raio maior. Mas é claro que nem tudo são flores, né, gente? Por isso, todas as hipercargas ainda têm um revés ali envolvido. No caso do Byron, eu acredito que seja mais a questão do posicionamento. Às vezes, talvez não valha a pena você ter essa hipercarga se você estiver, né, pensando em só curar, sei lá, uma pessoa, tudo mais. Porque a intenção dela justamente é esse alcance maior, enfim. E um outro ponto interessante também é que ele acaba demorando um pouquinho para carregar a super, então pode ser um pouco meio chatinho nesse sentido, sabe? Fora isso, eu acredito que a dica de ouro aqui seja você utilizar ela nos momentos que, sei lá, um inimigo tá tentando dominar uma zona, por exemplo, ou algo nesse sentido, porque aí você também, ou também, obviamente, né, quando você tiver de fato esses agrupamentos de inimigos com aliados e tudo mais, e você consegue ao mesmo tempo curar e dar dano. Na nona hipercarga, a gente tem a do Kit. Se o Kit já era chato sem uma hipercarga, imagina com essa hipercarga agora. Então, a gente tem aqui o ponto principal nessa hipercarga, é o stun prolongado. Isso significa que quando ele ativa ali a hipercarga dele, ele pula no inimigo, a gente tem mais tempo com o inimigo paralisado, e isso é fatal se a gente tiver um aliado próximo ali pra meio que finalizar, sabe? E além disso, ele também consegue pular num aliado, né, do time e curar muito mais do que ele já cura normalmente. Isso que as bolas de novelo de lã que ele ataca ali quando ele tá em cima do aliado, elas ganham um alcance ainda maior. Fora isso, a gente também tem uns bônus de velocidade e dano. Então, ele fica, tipo, absurdo quando a gente tá com a hipercarga ativa. Porém, como eu disse, né, todos têm reveses. E aqui, eu acho que o ponto principal do kit é a vulnerabilidade. Então, não adianta você pular aqui no inimigo, por exemplo, e ter mais 2 inimigos em conjunto, porque você vai conseguir ser solado antes mesmo de você conseguir finalizar ali a hiper, né? O uso da hiper. Então a minha dica aqui de ouro, vamos dizer assim, é você sempre usar ela de forma estratégica, né? Tenta ali naqueles momentos que você quer isolar um brawler mais forte do time inimigo, ou até para salvar o seu tanque, por exemplo, ali numa partida, para ele dar um push final e finalizar o jogo. Vamos para a 8ª hipercarga, que é a do Grey. O diferencial dessa hiper são, obviamente, os portais instantâneos que a gente consegue criar ali. Então a gente tem, além de adicionar um escudo para os seus aliados e até para o próprio Grey também, e a cura, obviamente, também que acontece quando a gente faz o teleporte. Então é uma hipercarga super interessante, principalmente pensando que você consegue pegar ali os inimigos de surpresa, né? Você teleporta assim do nada. E já também sai com cura, assim como os aliados também conseguem aproveitar essa hiper junto com você. Acho que em relação aos pontos negativos, eu acho que tem mais relacionado à parte técnica da coisa, né? Então você pode acabar se teleportando errado, por exemplo, então você tem que ter muita atenção, muita estratégia nesse ponto. Enfim, né? Clicar onde não deveria e meio que desperdiçar a hipercarga. E, sei lá, levar o seu amigo pra morte, por exemplo. Aí você colocou um portal errado na frente do inimigo e aí o seu amigo morre, por exemplo. Então, tem essa questão mais técnica envolvida, eu acredito.
Mas fica aqui a minha dica de ouro. Você pode usar ali pro futebral, por exemplo, para você quebrar uma linha de defesa. Fazer a questão também do teleporte para pegar a bola e aí também já finalizar o gol, por exemplo. É muito interessante, principalmente nessas abordagens. Ou até mesmo nessas abordagens mais de surpresa mesmo, estratégicas, que sei lá, o cara tá morrendo já e você já se teleporta e já mata ele, enfim. Agora vamos falar de quem tem sangue frio de verdade, gente. Sim, o Low é a próxima hipercarga aqui. Aqui o destaque com certeza vai para o fato simplesmente de você conseguir congelar os inimigos imediatamente. Normalmente, quando a gente usa a ult, né, do Low ali nas partidas, a gente precisa de um tempo que o inimigo fique dentro da zona de congelamento. Mas com a hipercarga a gente consegue congelar eles instantaneamente. Nesse meio tempo você consegue, por exemplo, até mesmo solar o time inteiro se você acertar todo mundo. Isso é ótimo para as partidas, por exemplo, de futebol, se você quiser congelar o time antes que ele faça um gol, por exemplo, ou até mesmo na zona estratégica, que geralmente o pessoal já coloca ali o círculo dele, né, no meio, e aí não tem como o pessoal entrar porque, né, meio que você vai tomar o congelamento, muitas vezes. Porém, como nem tudo são mil maravilhas, né, a gente tem ali o ponto negativo de que a gente acaba dependendo 100% do acerto dessa hiper dentro do jogo, né? A gente corre o risco, obviamente, de alguns brawlers usarem, por exemplo, pulo, ou até mesmo a questão de imunidade pro acessório mesmo. Então, é interessante de que a gente utilize ele em momentos também bem estratégicos, sabe? Não gaste a hipercarga por gastar. Espera o tempo exato que o grupo, por exemplo, dos inimigos estiverem em conjunto, sabe? Ou algo nesse sentido. E aí, então, você consegue jogar e acertar todo mundo ao mesmo tempo, congelar. E aí, os seus aliados, obviamente, vão lá e destroem o time inimigo inteiro. E agora, a nossa sexta hipercarga é a do Chester. Nós sabemos que quando a gente joga ali normalmente com o Chester, ele tem 5 tipos de super. E aí elas vêm basicamente aleatoriamente pra gente dentro do jogo. Porém, quando a hipercarga ela é acionada, o Chester basicamente direciona uma bomba, que na sequência é espalhada uma fumaça tóxica. E por último, gera ali uma área de desaceleração para o inimigo, que ele acaba também tomando dano. Além de que, obviamente, tem o bônus de velocidade e dano que é empregado quando o personagem também ativa a hipercarga. Porém, eu adicionei ela aqui nessa lista principalmente pelo fato de que se você conseguir acertar o inimigo com esse super, ele é basicamente fatal. E claro, por si só, o Chester ele já é um personagem muito interessante para você conseguir jogar no dia a dia, até pela questão do alcance que ele possui e até mesmo o dano que ele consegue ter normalmente dentro do jogo. Porém, né, olhando para essa parte dos pontos negativos, acredito que é bem parecido com algumas outras que a gente também viu por aqui. Tem a questão de que provavelmente a gente pode ter personagens que dão suporte, aí podem fazer alguma cura naquele meio tempo, por exemplo, do seu inimigo. Ou até mesmo aqueles personagens que conseguem desviar facilmente, né? Então a gente tem, por exemplo, o Mortis, que pode dar um dash. O Stu também, que consegue fugir facilmente se ele perceber que você vai ativar hipercarga, né? E fazer o uso da ult. Então, a gente tem aí essa negativa nesse ponto específico. Seguindo para a próxima hipercarga, que é de um brawler que para quem gosta de jogar agressivamente, viu, gente? Sim, o Draco. Quando o Draco monta no dragão dele, ele já tem aquela questão da redução de dano. Então, hoje, o Brawler por si só já fica meio que imortal quando ele tá na ult dele, certo? Porém, quando a gente ativa a hipercarga no Draco, o dragão dele consegue cuspir mais longe e também com maior alcance. E isso acaba gerando ali pra gente alguns danos por segundo no inimigo, o que é uma vantagem super bacana para o jogo, né, em si, enfim. Aqui eu acho que é importante só ressaltar que, obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado com os mapas que a gente vai jogar com o Draco, porque ele é um personagem de curto alcance. E então a gente tem que selecionar muito bem tanto o mapa que a gente vai jogar, quanto contra a gente vai jogar. Principalmente, obviamente, naqueles pontos de ranqueada, né? Porque nas aleatórias, infelizmente, a gente não tem como revisar esse ponto em si. Porém, a hipercarga por si só já deixa o Brawler assim, em outro nível, cara. Você consegue matar muito facilmente os inimigos. Obviamente, né? Em se tratando da parte de pontos negativos, acredito que seja tanto essa parte do cuidado, que nem eu falei, com as partes dos mapas,
e selecionar o Brawler de forma estratégica ali, principalmente nas partes de ranqueada. Mas também ele pode sofrer com alguns personagens que dão empurrão, justamente pela questão dele ter um curto alcance, ou até mesmo aqueles que dão atordoamento, enfim, algumas questões assim, o que pode manter ele longe do personagem sem que ele consiga de fato atacar. A dica de ouro aqui é que você utilize a hiper do Draco somente nos momentos que você tiver certeza que você vai conseguir realizar o ataque efetivamente, ok? Então aí você busca utilizar a velocidade dele a seu favor, porque já que ele acionou a hipercarga, ele vai ter mais velocidade. E talvez busque ali personagens com menos vida, para que você consiga eliminar aos poucos os personagens que estão dentro do jogo. Agora sim, bora falar da nossa representante brasileira. Em quarto lugar, temos a hipercarga da Mina. A Mina, por si só, já é muito chata de se enfrentar, né, gente? Principalmente com aquelas esquivas que ela tem, enfim. Mas com a hipercarga, o negócio fica sério. Eu selecionei a Mina aqui nessa lista porque o super dela, por si só, já é muito apelão. Se você for pensar no cenário de que ela chuta o ar, gera um tornado que consegue tirar o Brawler do chão por um, né, breve segundo ali do jogo e colocar ele de volta no chão, isso ajuda muito em relação a diversas partidas dentro do Brawl. Principalmente até mesmo dentro do FUT, certo? Mas, quando a gente adiciona ali dentro do jogo a parte de hipercarga da Mina, a gente consegue perceber que aí não são um tornado, né? Um furacão, né? Especificamente, na verdade. Mas sim 3 furacões que podem ser ricocheteados. Exatamente, gente. Com isso, aumentam as chances de você conseguir acertar um Brawler, porque o raio ali, né, a área em que ela consegue chutar aumenta. E você não tem um furacão, você tem 3 furacões que ricocheteiam. Então eles podem simplesmente bater e voltar. Porém, assim como o Draco, a Mina não tem uma distância relativamente grande em relação à Hiper. Então, você vai precisar se aproximar do inimigo. Ele tem que estar nesse raio, especificamente. Existe ali um tempo também da animação que você deve considerar quando você for fazer o uso da Hiper. Assim como a gente também tem que tomar cuidado com aqueles Brawlers que conseguem empurrar, fazer stun ou algo nesse sentido. Mas aí é que vem a grande sacada. A Mina, ela é uma personagem que consegue desviar facilmente de projéteis e coisas nesse sentido. Então, entra aí muito da técnica de vocês conseguirem desviar, né, dos Brawlers quando eles, de fato, tirarem, principalmente os Snipers. Acho que a dica aqui principal em relação à Mina é tentar pegar mapas mais fechados, que você tenha mais paredes, até para poder fazer bom uso ali do ricocheteamento, né, que a Hiper consegue fornecer para você. Enfim, chegando já no nosso top 3, gente. Sim, agora a terceira hipercarga, que é, obviamente, a da Tara. A gente já sabe que lidar com a Tara já normalmente já não é fácil, né, gente? Imagina, por exemplo, quando você tá jogando pique gema e aí uma Tara te puxa pro buraco negro ou algo nesse sentido e você não consegue escapar. Agora imagina o raio desse buraco negro ficando 20% maior. Exatamente. Esse é o foco da hipercarga da Tara. O raio que a gente tem um pouquinho menorzinho dentro da super, ele expande, né? Ele cresce e, consequentemente, é muito mais fácil de acertar Brawlers dentro do jogo. Eu diria que só por isso, o super e a hiper da Tara conseguem praticamente decidir uma partida. Então, se é uma questão de um gol, por exemplo, que vai acontecer, ela consegue impedir que o inimigo faça esse gol. Porém, um dos pontos negativos mais evidentes, acredito que seja o tempo de carregamento da hipercarga. Ele não é tão demorado assim, mas acaba meio que demorando um pouco ao mesmo tempo. E também, gente, a gente também não consegue garantir que você vai acertar 100% da hipercarga, certo? Mas tente ser o mais estratégico possível, mais uma vez, e selecionar as horas mais adequadas para você conseguir puxar os inimigos, bater uns nos outros e então provavelmente decidir a partida pro seu time. A segunda hipercarga que podia não faltar de jeito nenhum, com certeza, é a da Mandy. A Mandy é uma personagem de grande alcance, né? Não é à toa que ela tá na seção ali dos snipers. Mas
O que a gente sabe é que quando ela utiliza a ult dela, caso ela, por exemplo, acerte 2 pessoas, ela meio que consegue ciclar essa ult e recarregar basicamente automaticamente. Com a inserção da hipercarga, a Mandy consegue não ter somente um raio de distância para atirar. Ela consegue ter 3, assim como a mina também. Com a hipercarga, não existe pessoa que consiga se esconder atrás de uma parede, até porque a hiper consegue simplesmente ultrapassar paredes e dar um tiro que pega em raios de 3 locais diferentes. Então você tem que ser muito sagaz e muito esperto para conseguir desviar desse tiro. E quando atingido, o inimigo ainda pode tomar um dano efetivo, gente. Em alguns casos, alguns brawlers que estão, sei lá, com metade da vida conseguem ser simplesmente eliminados num piscar de olhos. O ponto negativo aqui, e eu nem diria exatamente tão negativo assim, mas enfim, é mais a questão do tiro perfeito. Você precisa ter muita noção de jogo e até mesmo uma ótima mira para acertar os inimigos. Mas o fato de a hiper ter 3 raios diferentes aumenta e muito as suas chances de conseguir acertar alguém dentro do mapa. Até porque o raio do tiro da Mandy não tem um fim, ele é infinito, ele pode alcançar um mapa inteiro. Além disso, a gente também tem a questão de que a Mandy precisa ficar parada por um certo tempo ali, um delay que existe, para ela conseguir atirar. E isso pode dar vantagem para os inimigos, né, para virem te atacar nesse meio tempo. A dica aqui é muito simples. Busque mapas mais abertos para fazer uso da Mandy e também tente observar o jogo e até esperar momentos em que os inimigos estejam alinhados, sabe? Tipo, um atrás do outro, ou algo nesse sentido, porque aí você consegue acertar todos eles e até muitas vezes matar todos eles de uma vez. E por fim, chegamos na primeira hipercarga com o nosso queridíssimo Meeple, gente. Não teria como ter outra pessoa aqui nesse primeiro lugar a não ser ele, porque olha que hipercarga apelona do caramba. A gente já tá muito bem acostumado com o super do Meeple, certo? Que ele coloca ali aquela área em volta de uma parede, e aí ele e os aliados dele conseguem atirar através da parede. Pois bem, com a hipercarga, o negócio fica num nível ainda maior. Por quê? O primeiro ponto, a hipercarga ela aumenta de tamanho. Segundo ponto, os aliados do Meeple conseguem atravessar a parede. Sim. E por último, eles ainda conseguem caminhar sob as águas. Então ali na área que ele fizer com o círculo dele, ele vai conseguir utilizar tanto do recurso de tiros através da parede, andar através das paredes e também caminhar sobre as águas. Então, assim, se você falar pra mim que isso não é uma hipercarga apelona, de verdade, eu não sei o que é. Então, em relação à hipercarga em si do Meeple, eu acredito que não tenha muitos pontos negativos, né? Acho que só alguns pontos de atenção mesmo sobre aquelas questões que a gente já falou, né? Brawlers que congelam, que podem te stunar e meio que inviabilizar o uso dessa hipercarga em algum sentido. Mas eu acredito que a dica aqui principal seja talvez utilizar mapas que tenham mais paredes, porque aí provavelmente a gente vai ter uma escolha de um brawler lançador, e aí você como Meeple consegue atravessar essas paredes, entendeu? Talvez seja interessante, não sei, diz aí o que vocês acham. E então chegamos ao fim da nossa lista aqui das 10 melhores hipercargas dentro do jogo atualmente. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da lista, se vocês acham que faz sentido, que não faz. Coloquem aqui também o seu top 3 de hipercargas, se vocês acham que poderia ser outro, enfim. E deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês, beleza? Um beijo e até a próxima!